Você já sentiu o peso de ser ignorado, como se sua presença tivesse perdido importância de repente? Quando alguém se afasta sem explicação, a mente tenta entender, corrigir, correr atrás. Mas é exatamente aí que o valor se perde ainda mais. Neste vídeo, você vai aprender como recuperar seu valor depois de ser ignorado, usando uma postura silenciosa, firme e estoica, sem implorar, sem confrontar, sem se expor. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir muda completamente a forma como você se posiciona nas relações. Ser ignorado não é apenas um ato externo, é um teste psicológico. O problema não é o silêncio do outro, é a reação automática que nasce dentro de você. A maioria das pessoas responde ao desprezo tentando provar valor, oferecendo mais atenção, mais presença, mais explicações. E sem perceber, confirma exatamente a narrativa que o outro criou, a de que você precisa mais do que deveria. O estoicismo ensina o oposto. Quando algo sai do seu controle, você não reage com desespero, você reage com domínio interno. Recuperar seu valor começa no instante em que você interrompe o impulso de buscar validação. O silêncio que vem depois de ser ignorado costuma ser interpretado como rejeição, mas ele pode se tornar uma ferramenta poderosa quando usado com consciência. Ao invés de preencher o vazio com mensagens, justificativas ou tentativas de contato, você permite que esse espaço exista. E o espaço tem um efeito psicológico inevitável. Ele obriga o outro a sentir a própria ausência de controle. Quando você não reage como esperado, algo quebra. O padrão se rompe. A previsibilidade desaparece. E tudo que deixa de ser previsível começa a ser observado com mais atenção. Recuperar valor não é desaparecer por orgulho, é permanecer inteiro por dignidade. Enquanto muitos se perdem tentando entender o motivo do afastamento, o estoico volta para si. Ele continua sua rotina, seus compromissos, seu desenvolvimento, não como uma encenação, mas como um posicionamento real. Sua vida não entra em pausa porque alguém escolheu se afastar. E essa continuidade envia uma mensagem silenciosa muito clara. Sua estabilidade não depende da atenção de ninguém. Existe uma diferença brutal entre ser ignorado e se tornar irrelevante. A irrelevância nasce quando você reage de forma emocionalmente previsível. Quando você se justifica demais, quando tenta agradar, quando se coloca em segundo plano para manter alguém por perto. O valor começa a voltar quando você retira a urgência, quando deixa de competir por atenção, quando entende que respeito não se negocia. Ele se sustenta. O estoicismo não ensina a endurecer o coração, ensina a fortalecer o centro. Ao manter sua postura, sua comunicação mínima e sua energia preservada, você muda a dinâmica inteira da relação sem dizer uma palavra. Quem ignorou esperava acesso emocional, esperava impacto, esperava reação. Quando isso não acontece, a mente do outro começa a trabalhar sozinha. Questionamentos surgem, dúvidas aparecem. E é nesse espaço silencioso que o seu valor começa a ser reavaliado. Recuperar valor depois de ser ignorado não é sobre vencer alguém. É sobre sair da posição de quem espera para a posição de quem escolhe. É entender que a sua presença só deve existir onde há reciprocidade. E quando você age a partir desse princípio, algo muda, sua energia muda, sua postura muda. E as pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar. O valor nunca esteve no quanto você insistiu. Ele sempre esteve no quanto você soube se manter inteiro quando o outro se afastou. Quando você é ignorado, existe um impulso quase incontrolável de tentar restaurar a conexão rapidamente. A mente cria histórias, busca explicações, revive conversas, procura erros. Mas esse movimento interno é exatamente o que enfraquece sua posição. Recuperar seu valor exige que você interrompa esse ciclo mental. O estoico entende que não controla o comportamento alheio, apenas a própria conduta. E é aí que a força começa a se reconstruir. Você não reage para aliviar a ansiedade, você age para preservar a dignidade. Ignorar de volta não é a resposta. Frisa artificial também não. O que realmente devolve seu valor é a neutralidade firme, é a ausência de reação emocional visível. Quando você não demonstra abalo, você muda a leitura que o outro faz de você. A pessoa que ignora geralmente espera encontrar dependência, insegurança ou tentativa de reconexão apressada. Quando isso não acontece,
Surge um desconforto silencioso. Algo foge do controle esperado. E o ser humano reage ao que não consegue prever. Enquanto muitos transformam o desprezo em drama interno, o estoico transforma em ajuste de postura. Ele observa, ele entende, ele decide. Recuperar valor passa por reduzir a exposição emocional, menos explicações, menos disponibilidade, menos energia entregue sem retorno, não como punição, mas como correção de rota. Você começa a tratar sua atenção como algo valioso, não como algo que precisa ser distribuído para manter alguém por perto. Existe um ponto crucial nesse processo: parar de se explicar. Explicações em excesso são tentativas disfarçadas de convencer o outro do seu valor. E valor que precisa ser explicado já foi colocado em dúvida. Quando você aceita o silêncio do outro sem justificativas, você comunica algo muito mais forte do que qualquer argumento. Você não depende da validação externa para continuar firme. Essa postura muda a dinâmica de poder sem confronto, sem palavras, sem desgaste. Recuperar seu valor também passa pela reorganização interna. O foco volta para sua rotina, seus objetivos, sua evolução pessoal, não como distração, mas como prioridade legítima. Quando alguém percebe, mesmo à distância, que você seguiu em frente emocionalmente, algo acontece. O desprezo perde força, porque desprezar só funciona quando o outro se mostra afetado. Quando não há reação, o gesto perde sentido. O estoicismo ensina que tudo aquilo que tenta te ferir emocionalmente só tem poder se encontra abertura. Ao fechar essa abertura, você não se torna frio, você se torna estável. E estabilidade é percebida como força. Quem ignora costuma confundir silêncio com fraqueza. Mas quando o silêncio vem acompanhado de postura, constância e limites invisíveis, ele se transforma em autoridade silenciosa. A partir desse ponto, o jogo muda. Não porque você planejou, mas porque você se reposicionou. O outro começa a sentir a ausência de impacto, começa a questionar, começa a perceber que perdeu acesso fácil à sua atenção. E é nesse momento que o valor começa a retornar. Não por cobrança, não por insistência, mas porque você deixou de estar disponível emocionalmente para quem escolheu se afastar. Recuperar valor depois de ser ignorado é um processo interno antes de ser externo. É a transição de quem reage para quem observa, de quem espera para quem escolhe. Quando essa mudança acontece, ela se reflete na sua comunicação, na sua energia e na forma como você é tratado. O silêncio do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um dado. E quem não se abala diante do desprezo, naturalmente se torna alguém impossível de ignorar por muito tempo. Existe um momento em que você percebe que não precisa fazer nada para provar quem você é. Esse é o ponto em que o valor começa a se solidificar novamente. Quando alguém te ignora, a tendência é interpretar isso como uma perda pessoal, como se algo em você tivesse diminuído. Mas o estoicismo ensina uma leitura mais precisa. O comportamento do outro revela o estado interno dele, não o seu. Recuperar seu valor exige separar esses dois planos. Você não carrega o peso da escolha alheia. Você sustenta a própria postura. A verdadeira virada acontece quando você para de monitorar sinais, parar de conferir mensagens, parar de interpretar silêncios, parar de tentar decifrar intenções. Cada vez que você observa obsessivamente, você entrega poder. Cada vez que você se retira desse ciclo, você o retoma. O valor não retorna quando o outro muda de atitude, ele retorna quando você muda de posição interna. Quando a sua paz deixa de depender de respostas externas, algo se reorganiza naturalmente. Há uma força invisível em não explicar, não reagir e não justificar. Essa força não é indiferença, é autocontenção. Quem ignora espera ruído, espera tensão, espera que você tente restaurar a conexão a qualquer custo. Quando encontra calma, encontra vazio. E o vazio psicológico é profundamente desconfortável. A mente humana precisa de reação para se orientar. Quando ela não vem, a pessoa começa a revisitar a própria atitude, não por arrependimento imediato, mas por confusão interna. Recuperar seu valor também significa redefinir limites sem anunciá-los. Você não precisa dizer que não aceita mais certas posturas. Você simplesmente deixa de se colocar nelas. Menos disponibilidade, menos urgência, menos explicações. Isso não é jogo, é maturidade emocional.
Você passa a agir a partir do que faz sentido para você, não para manter alguém interessado. E essa mudança é sentida mesmo à distância. Quando você mantém constância depois de ser ignorado, algo poderoso acontece. Sua imagem deixa de estar associada à reação emocional e passa a ser associada à estabilidade. Pessoas estáveis são raras. E tudo que é raro chama a atenção. O respeito não nasce do medo de perder, mas da percepção de que você não se perde quando alguém se afasta. Essa é a diferença entre carência e presença sólida. Existe também um efeito interno profundo nesse processo. Ao não se mover por impulso, você começa a confiar mais em si mesmo. Sua autoestima deixa de oscilar conforme o comportamento alheio. Você se torna menos reativo, mais centrado, mais seletivo. E essa seletividade muda a forma como você se apresenta no mundo. Quem se respeita naturalmente passa a ser tratado com mais cuidado. Ignorar o impulso de reagir não é fácil, mas é exatamente essa dificuldade que constrói força emocional. Cada vez que você escolhe não se explicar, não insistir, não correr atrás, você reforça um novo padrão interno. E padrões internos moldam padrões externos. O outro pode até não perceber conscientemente, mas algo muda na dinâmica. O acesso fácil desaparece. A previsibilidade acaba. E isso faz com que a sua ausência comece a pesar. Recuperar valor depois de ser ignorado é aceitar que nem toda ausência precisa ser preenchida. Algumas ausências existem para revelar o quanto você se adaptava demais. Quando você para de se adaptar, você volta para si. E quando você volta para si, você se torna alguém que não pode ser tratado como opção. Não porque exige, mas porque não se oferece além do que é respeitado. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser estratégia e se torna consequência natural da sua nova postura. Você já não se cala para provocar, você se cala porque não sente mais a necessidade de explicar quem é. E essa mudança é decisiva, porque quem recupera o próprio valor não precisa anunciar transformação alguma. Ela se revela no comportamento, na escolha do que tolerar, na decisão de onde colocar energia. Depois de ser ignorado, muita gente tenta recuperar valor, tentando parecer indiferente. Mas o estoicismo não ensina a fingir, ele ensina a alinhar. Quando sua ação externa coincide com sua decisão interna, o conflito desaparece. Você não está tentando parecer forte, você está forte. E isso se manifesta de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente sentida por quem convivia com a sua antiga versão. O valor recuperado não grita, não cobra, não compete. Ele ocupa espaço naturalmente. Você passa a falar menos e observar mais. Passa a responder quando faz sentido, não por ansiedade. Passa a escolher presença em vez de disponibilidade automática. E essa escolha muda tudo, porque quem antes te ignorava contava com a sua previsibilidade. Contava com a certeza de que você estaria ali. Quando essa certeza desaparece, nasce o desconforto. Esse desconforto não é culpa sua. Ele é apenas o reflexo de uma dinâmica que deixou de existir. Você não retirou atenção para punir, você retirou para preservar. E preservar a própria dignidade é o maior sinal de valor que alguém pode emitir. Pessoas que sabem se preservar transmitem segurança. E segurança gera respeito, mesmo em silêncio. Há também uma libertação importante nesse processo. Você percebe que ser ignorado não te define. O que te define é como você reage a isso. Quando você escolhe não se reduzir, não se explicar demais, não se adaptar para caber no desinteresse alheio, você rompe um ciclo antigo, o ciclo de buscar validação fora. A partir desse momento, sua referência muda. Você se torna o próprio ponto de equilíbrio. E quando isso acontece, algo curioso surge. A sua ausência começa a ser sentida não porque você se afastou, mas porque você não está mais disponível da mesma forma. Sua energia mudou, sua postura mudou, sua presença ganhou peso. E tudo que ganha peso passa a ser notado quando não está mais ali como antes. Recuperar seu valor depois de ser ignorado é um processo silencioso, interno e inegociável. Não depende da volta de ninguém, nem de pedidos de desculpa, nem de reconhecimento externo. Depende apenas da sua capacidade de sustentar quem você é, mesmo quando não recebe resposta alguma. E quando você sustenta isso, o mundo responde de outra forma. Não por obrigação, mas por consequência.
Porque no fim, quem aprende a não se perder quando é ignorado, nunca mais será tratado como alguém descartável. E esse é um tipo de valor que não se perde novamente.